Boa noite, amigo produtor e simpatizante do agro. Estamos aqui para mais uma análise do produtor. Um quadro que criamos aqui nesse canal, onde eu vou fazer uma análise sobre algum assunto relacionado à agricultura. Em alguns momentos um assunto mais contraído, outros um assunto mais técnico, que é no caso o assunto de hoje, e todo aquele assunto que possa envolver de alguma forma a agricultura brasileira. Como eu tinha prometido e comentei lá no meu Instagram, eu participei de um evento, né? Eu fui assistir, né, um evento sobre a doença do momento aqui no Vale do São Francisco, que é a podridão da uva madura, Glomerella cingulata. É o fungo responsável por essa podridão. Essa doença é uma doença que ela já existe no Brasil, na região, mas agora ela teve uma importância maior devido aos estragos e danos que ela ocorreu. Passamos por um período de chuva intenso, então ela se manifestou em suas condições ideais, como eu comentarei logo mais. Nesse evento, que foi um evento, uma palestra, na verdade, onde teve-se a participação aí de algumas pessoas, né, alguns palestrantes. Aqui a vantagem do canal é que você não tem a necessidade de estar se locomovendo, né? Eu faço aqui meu resumo com a minha observação, com meus comentários, reúno o máximo de informação, como eu comentei no meu Instagram. Se você quiser acompanhar a gente por lá, para ter uma informaçãozinha um pouco mais rápida, eu vou deixar o link aí abaixo. O editor também vai fazer aí a parte dele e colocar aí no canto, em algum dos cantos, ele vai colocar o nosso QR Code, onde você vai ter aí reunido todas as nossas redes sociais. Se você já está no YouTube, né? Por favor, deixa o like nesse vídeo e compartilha. Como o QR Code vai estar na tela, e se você estiver assistindo pelo celular, não tem como você apontar o celular para o celular. Então eu vou deixar aí no link na descrição, na verdade, um link do mesmo contato, né? Nosso cartão de visita, onde lá reúne as nossas principais redes sociais. Se puder, dê essa contribuição para a gente. Voltando ao assunto, um evento que foi realizado na última quinta-feira, que teve aí sua duração média de umas 3 horas, onde as 2 primeiras horas do evento foi para a apresentação de produtos na linha da loja, toda aquela publicidade tradicional que nós já convivemos e nós já sabemos, publicidade onde aproveita-se muito pouco do material realmente. E uma hora final ali com a participação da consultora em fitopatologia na videira, Ângela Patrícia. Ângela Patrícia reuniu ali informações pertinentes à nossa região e à Glomerella, onde ela usou como referência a apresentação do doutor fitopatologista da Embrapa, né? Essa palestra que o doutor Lucas Garrido apresentou. Eu tinha acompanhado essa palestra também, uma palestra muito complexa, vamos dizer assim, de forma benéfica, é uma palestra que tem muitas informações técnicas. A Angela sintetizou ali todas as informações em alguns slides, onde ela pontua ali as principais observações, usando muito das referências do próprio Lucas Garrido, e em muitos momentos eu até previa o que ela iria comentar. Então eu vou deixar aí embaixo tanto a palestra, no caso da Embrapa, do Lucas Garrido, onde ele nessa palestra ele acrescenta muitas informações sobre os tratamentos que ele realizou. É muito importante para você que é técnico, é agrônomo ou é um responsável técnico aí da fazenda, porque ele mostra os motivos. E para mim a principal informação é que você possa ajustar a sua realidade. E eu também reuni o material da apresentação de Ângela. Eu vou tentar deixar embaixo, acho que um link aí do Google Drive com o PDF, onde você também pode baixar, deixar guardado no seu celular. Tem informações importantes também. O que nós temos a comentar sobre a Glomerella? Aqui você vai ter a vantagem, porque eu vou resumir em alguns minutos. Você sentado na sua casa, pelo celular, você vai se nutrir de informações.
eu achei pertinente pontuar algumas questões sobre a Glomerella cingulata, né? Podridão da uva madura. Durante toda a palestra do Lucas Garrido, existe vamos assim, a predominância da informação de que a Glomerella é um fungo oportunista. A Glomerella ela vai se manifestar em condições ideais. A Glomerella, na verdade, nada mais é do que a fase perfeita do coleótropo, que é conhecido como a antracnose. Na mesma linha da antracnose, que é um fungo, nós temos aí bactérias como Xanthomonas e várias podridões que causam dano econômico à videira. Essas podridões também podem se estender para outras culturas. O mais importante que eu vejo de toda essa informação é a gente identificar comportamento e identificar controle. Então, você identificando como é o comportamento é a principal fator para você na sua área observar se é uma doença ou outra. Eu vou acrescentar aí no vídeo, eu consegui andar na área lá nas nossas plantas e aqui fica bem nítido, ó. Nós temos um engaço, um engaço preservado. Nós temos um fruto desidratando. A parte superior do fruto se nota uma convergência entre a coloração amarronzada e o roxo do fruto. Então nós temos essa situação aqui, ó. E essa é uma característica típica da Glomerella. Tirei algumas conclusões interessantes, porque inicialmente, quando aconteceu esse surto aqui, não é nem um surto, é um boom, assim, comentários, como a gente pode observar na palestra do Lucas Garrido, ele mostra no mundo onde tem os relatos sobre a doença. Então, não é espanto. Ele estuda isso aí desde a década, né, no caso, o início dos anos 2000. Então, ele mostra lá, é muito interessante essa evolução. E aí o que acontece? Aqui no Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina, Juazeiro e região, já foi relatado alguns anos atrás. E observa-se então, começou-se a estudar e ele acrescenta as informações em relação a esse fungo. É um fungo oportunista porque ele está presente em todas as estruturas, desde estrutura vegetal, estrutura de implementos, ferramentas, entre outros. Isso demonstra que nós temos que atuar da forma mais eficiente para controlar esse fungo. Não adianta, como em alguns momentos a própria Angela fez um comentário, eu não concordo, que é na questão da higienização de implementos, higienização de ferramentas. Existe uma possibilidade de avaliar, se fazer um teste e ver se isso é eficiente? Existe, mas eu creio que é ineficiente. A gente tem a realidade aqui no Vale do São Francisco de trânsito constante, não só de pessoas, de máquinas, entre outros. Então, acho que é um controle ineficiente. O que eu vejo mais eficiente é conseguir identificar o comportamento, e é o que a gente já fez, estamos fazendo, e na verdade, quem atuou de forma eficiente no controle de forma geral da cultura, da videira, teve poucos problemas. Eu vou explicar mais à frente por quê. A doença, a Glomerella, ela é um fungo que tem uma severidade baixa. Todas as condições climáticas e até mesmo o comportamento da planta, em sua maioria, ela combate essa doença. Ela está presente. O esporo dela, a fase inativa, vamos dizer assim, da doença, ela está presente na planta como um todo, como demais outros fungos e bactérias. Só que ele só vai se manifestar, ele só vai causar o dano a partir do momento que existe a condição ideal. A condição ideal para a Glomerella é uma condição de alta umidade e temperaturas medianas a frio, 25 a 30 ou um pouco menos.
Porém, como nós utilizamos o sistema de irrigação, nós constantemente estamos criando um microclima que vai favorecer essa condição para ela. Então, em um momento ou outro, você pode identificar na sua área ela. Por quê? É muito comum você identificar de forma isolada. E aí, você tem que observar o comportamento na sua área. Eu andei no vídeo que eu acrescento, aí eu observei principalmente nas nossas plantas que o dano que ela causa nos frutos que nós temos lá, elas são danos externos, são aquelas bagas, aqueles frutos que estão ou na parte superior ou na parte inferior do cacho, nas laterais, que é um dano que vai se observar mais comum, porém é um dano que você, com uma limpeza na própria colheita, você elimina aquilo ali. O principal prejuízo é quando ocorre aquele dano internamente. E aí nós vamos explicar por que isso ocorre. Na verdade é o principal dano, porque aí vai ser uma ineficiência no controle fitossanitário. A glomerela no início eu tive muita dúvida porque eu confundia também com a antragnose, a podridão, conhecida como uma podridão ácida, que é uma podridão que ela desmancha o cacho por dentro. O que acontece? No momento da colheita, onde o cacho está totalmente compactado e o microclima ali dentro se torna com uma umidade maior, devido à aeração, no caso a passagem de vento ser pequena, você acaba favorecendo um clima para um fungo e até mesmo outros bactérias e até alguns insetos. Com isso, ele começa a desenvolver ali no meio, somente na colheita, quando você colhe aquele fruto, que geralmente vai se fazer uma pré-limpeza, né? Antes de embalar aquele fruto, por exemplo, você identifica no meio algumas bagas danificadas e totalmente derretidas. É como se você tivesse realmente cozinhado o fruto ali pelo meio, que é o efeito da fermentação ali do fungo. Então, eu achei que o comportamento da glomerela poderia ser semelhante àquilo ali, tanto que nas nossas áreas a gente já teve algumas situações como essa e eu tava confundindo um pouco, tanto pelo fato de eu não ter ido buscado a fundo esse comportamento. Foi muito importante, principalmente pela palestra do Garrido, entre outros materiais que eu peguei. Onde, resumidamente, o comportamento da glomerela, ela é apenas e exclusivamente o dano no cacho, no fruto, então é a parte comercial, é a parte econômica, ela estará presente em todos os tecidos, mas o dano que ela causa é apenas na parte do fruto. Ela é bem específica, onde ela causa esse dano apenas no fruto. Por quê? Outras podridões, bactérias, fungos, como mildio e ídio, ela causam dano em várias estruturas da planta, como folhas, engaço, entre outros. O que acontece? Ela necrosa, ela mata aquele tecido e você vai ter perdas variadas, né? Em produtividade, etc. A glomerela não. Eu identifiquei bem característico que toda a estrutura do cacho ela se permanece intacta e somente a baga é danificada. É um dano bem específico, onde geralmente vai se ocorrer na parte mediana a superior da baga, seria mais didaticamente a parte que está conectada ao engaço, aquela parte da baga onde você destaca, né? Onde o engaço vai estar totalmente verde, sadio, porém a baga vai estar danificada. Em frutos de coloração clara é muito nítido porque a coloração dela tende ao amarronzado, alaranjado. Então você percebe essa alteração. Eu observava esporadicamente nas áreas como se tivesse sido uma queimadura de sol. Inicialmente eu também achava que era uma queimadura de sol. Geralmente eu observava isso muito em partes da planta onde tinha pouca cobertura foliar, né? Uma entrada de luz mais intensa. E achei que era comum aquilo ali. Só que hoje eu consegui identificar que todos aqueles momentos ali que eu observei aquele tipo de dano era a glomerela. Então são danos, no caso eu sempre identifiquei danos bem esporádicos. E aí, inicialmente, como eu relatei em algumas imagens, o dano da glomerela ela começa com uma mudança
de tonalidade na baga. Geralmente você vai ver o fruto, ele tem sua serosidade, ela tem seu brilho, e em alguma face da baga você percebe uma alteração. Ou o fruto fica um pouco mais opaco, é apenas uma fração do fruto. Ou ele vai ficar enrugado, e aí ele vai avançando. O material, o professor mostra exatamente como é esse avanço. Ele avança, vai se mudando a coloração daquela parte danificada e os tecidos vai se desidratando. Com isso, o futuro mesmo do cacho, da baga, se ele for tomado como um todo, né? Se ele for atacado como um todo, vai ser a total desidratação daquele fruto. Ele vira exatamente como fosse um cacho de uva passa. Então eu já identifiquei em algumas áreas também essa situação. E inicialmente também achava que era algum problema nutricional ou algum problema de rompimento de tecido, por exemplo, um galho quebrado. Isso pode acontecer também. Se você rompe um galho ali, aquele cacho que tiver permanecer ali, ele desidrata completamente, né? Não passa mais nem água e nutrientes. Mas no caso da glomerela, não. A glomerela, você tem toda a estrutura sadia e apenas o cacho que se desidrata. Porque ele só vai se desenvolver exatamente no momento de colheita. A glomerela, como eu já disse, é um fungo oportunista, onde todas as outras condições desfavorecem o desenvolvimento dela. Então, durante todo o desenvolvimento do fruto, existe uma acidez natural naquele fruto que impede o desenvolvimento da glomerela. Tirando como base isso, a gente consegue visualizar alguns posicionamentos mais a final do ciclo para combater, né, ou se a condição climática estiver favorável, combater ela, né, para chegar no momento de colheita não identificar esse dano. A partir do momento que a acidez naturalmente ela está sendo convertida em carboidrato e vai se reduzir e o açúcar no fruto aumenta, esse é o momento onde a glomerela cria suas condições ideais para seu desenvolvimento. Então, é muito comum se identificar mais a presença de glomerela em frutos mais doces, variedades onde se colhe com elevados índices de açúcar, né, que é o grau Brix, que são os sólidos solúveis nos frutos. Então, por isso que só se identifica naquele momento da colheita, e é um momento de desespero porque você está com um fruto, você está colhendo, que é a maior parte dos relatos aqui na região foi esse, que você está colhendo e simplesmente você começa a identificar um dano severo. Por quê? Como eu disse, ela é oportunista. Nas condições ideais, ela tem um avanço muito rápido. Ela é um fungo que ela avança rapidamente no seu desenvolvimento. Desde o primeiro momento que você identifica a mancha até o momento que ela danificou parcialmente ou totalmente o cacho, é rápido. São coisas de horas. Porque aí eu vou explicar inicialmente, baseado nos tratamentos e controle fitossanitário que foi proposto pelo professor, e coincidentemente nós adotamos alguns desses. Como ele trabalha em regiões mais sul e sudeste, então interfere muito. Ele até comenta na palestra dele que interfere muito da disponibilidade dos produtos, etc. Então é um ajuste de tecnologia. O fungo, ele se manifesta nesse momento que eu citei. Porém, a instalação, não só do fungo da glomerela, como demais outros, ela vai ocorrer muito antes dessa manifestação. Então, com os estudos que foram feitos, o momento que ela entra no fruto, no cacho, que ela se deposita, porque ela, como eu já disse, ela está em todas as estruturas, é no momento de florada plena, início de florada e, vamos assim, finalização de florada. Então, aquele período de florada, que vai girar em torno aí de entre 25 a 35 dias do ciclo da videira aqui para a nossa região, né? Vale salientar. É o momento que ela se aloja. Não só ela, como muitos outros insetos, muitos outros fungos, bactérias. Por quê? Esse é um momento que identificamos que existe uma
sensibilidade maior do fruto, existe uma quantidade de estruturas elevadas, que naquele momento de florada a gente tem centenas de milhares de flores, e consequentemente existe mais material. O pólen, ele é um carboidrato, ele é um alimento. Então, inicialmente, fungos e insetos vão ser ali atraídos por ele, se depositam. Alguns que têm capacidade de dano podem atuar nessa situação, como o oídio, por exemplo. Outros, como a glomerela e a antracnose, por exemplo, ela permanece na sua forma inativa, né? Ela permanece de uma forma protegida, e é nesse momento que o controle fitossanitário, que seja químico, biológico, qualquer que seja, aplicação de produtos, tratos culturais, etc., ele se torna mais eficiente para o controle dessas doenças. Na palestra do doutor, ele comenta que a glomerela, e mostra lá as estruturas dela, ela possui uma estrutura que ela tem uma facilidade muito grande em se aderir aos locais. Por isso que observa-se ela em muitos objetos, tecidos e etc., implementos. Então, esse fato de ela ter essa característica, ela vai se alojar ali nesse momento. O controle dela se dificulta também pelo fato de que ela pode ser transportada, e existem muitos insetos. Ele até foi questionado lá pela questão dos pássaros e aves, se poderiam ser vetores, por ser uma estrutura que nunca foi, ele comentou que não foi avaliado essa questão, né? Mas por ser uma estrutura da glomerela que ela tem uma aderência muito fácil, pode ser uma possibilidade. Mas você não vai estar controlando, você não consegue controlar tudo. A gente tem que focar na eficiência econômica, né? Pra gente, que não só pelo trabalho dele, como o próprio trabalho que a Ângela apresentou e trabalho que muitos produtores fazem, hoje nós já temos protocolos suficientes para controlar. E aí que vem uma das questões que eu avalio por que ocorreu esse surto aí de glomerela, né? Porque pelo fato dela se instalar em insetos, ácaros, estruturas, entre outros fungos também, que ela pode estar ali com sinergismo, como a gente passou por uma época de muita chuva e a preocupação com o míldio, ela é a principal preocupação, muitos produtores abandonam o controle fitossanitário de outros problemas, desde insetos, outros fungos e ácaros, entre outros. Então isso faz com que a estrutura dela esteja dispersada, não só a dela, como já tem outros fungos, bactérias, esteja dispersada pelo meio. Então, nessa fase, ela vai ter uma facilidade muito grande em estar alojada. E aí, poliniza-se, fecunda-se o fruto, e esse fruto começa a desenvolver. Então, imagine o seguinte, ela está na estrutura da flor. O editor aqui vai me ajudar a colocar a estrutura da flor aqui da uva, né? Pode ser de qualquer outra. O importante é saber a estrutura de uma flor, onde, nesse momento, essa estrutura está exposta. Então, a partir do momento que ocorre a fecundação e o fruto começa a se formar, esse fungo que está alojado ali, na flor, ele começa a se proteger devido à estrutura do fruto. Então, quanto maior vai se tornando esse fruto, à medida que o tempo vai passando, mais estrutura ela tem para se proteger. Então, é muito importante ser feito a observação e o controle, que esse controle já é executado pelo produtor, o produtor já tem todo esse conhecimento, é só ele realizar nos momentos corretos, faz com que os produtos tenham mais eficiência na sua ação. Então você vai ali criando impedimentos cada vez que você faz um controle, não só a questão de produtos, como controle trato cultural, etc. E os insetos, como eu já citei, você está ali criando uma barreira para não só a glomerela, como outros fungos. Então, ocorre que você está ali desfavorecendo o ambiente para ela. Então, até o momento em que você consegue atingir o seu alvo, que gira em torno ali do pré-amolecimento do fruto, onde se tem a abertura
que a abertura são espaços, né, ali na estrutura do cacho. Você tem eficiência nesse controle. A partir do momento que a compactação do cacho já está executada, já está finalizada, onde você tem um cacho onde as bagas estão muito juntas, você não tem mais a possibilidade de aplicar ou fazer nenhum tipo de trato cultural, a não ser que você vá, que é ineficiente, você vá fazer ali a eliminação de algumas bagas que ninguém faz e não precisa, porque você tem que ter feito antes, né, suas precauções. Você não tem mais eficiência, não existe produto no mundo, tecnologia no mundo, nenhuma que vai fazer esse milagre. Então, como eu disse, toda aquela estrutura interna do cacho, ela se torna um ambiente favorável ao desenvolvimento de inúmeras doenças. Porque em épocas como a daqui para frente, por exemplo, a condição para o desenvolvimento de muitas doenças, elas vão se reduzindo. Então, muitas vezes o produto não vê o problema e ele larga a mão de fazer abandona, assim como eu já citei. Então, ele abandona algumas práticas importantes. E acaba que lá no final tem não só o prejuízo, como tem que gastar 2, 3, inúmeras vezes mais em produtos, porque ele vai estar tentando controlar na verdade ele está remediando, né, uma situação, e vai ter baixíssima eficiência. Então o segredo, como foi abordado na palestra, é um momento de controle dessa doença. E isso, sendo bem realizado, você vai estar controlando muitas outras doenças fúngicas. O oídio, por exemplo, que é uma doença que ela, na nossa região, ela é uma doença que praticamente ela tem condições o ano inteiro. Ela é uma doença que, se você fizer bem realizado os controles fitossanitários visando ela, você vai estar praticamente fechando as portas para outras doenças, como a glomerela. Alguns anos atrás nós tivemos um surto de ferrugem. Foi a mesma situação, só que a ferrugem tem uma dinâmica diferente, ela ataca folhas, etc. Só que o controle fitossanitário bem executado, tratos culturais, desfavorecem a, a condição para a ferrugem, e hoje já se tem uma tranquilidade muito grande no controle da ferrugem. Então, mesmo o controle que é feito para ferrugem, mesmo o controle que é feito para oídio, antracnose, vai resultar na eficiência para a glomerela. Então, no trabalho do professor, ele cita lá que todos esses produtos que têm eficiência para oídio, antracnose, ferrugem e outras doenças fúngicas, eles vão atuar também na glomerela. Ele cita lá que, e na palestra de Ângela também, eu já citei que eu vou deixar o material, e peço para vocês que ao final do material que eu vou disponibilizar, tem lá as redes sociais dela, os contatos. Então, se vocês puderem ajudar, também sigam ela. Vão lá, façam um comentário. Ela tem lá vários, no Instagram principalmente, ela tem várias postagens relacionadas a dicas. Então, vocês podem ir lá comentar, falar que chegaram, né, no Instagram dela, foram até o Instagram dela por nossa indicação, né, pelo canal É o Agrônomo, pelo engenheiro agrônomo Gustavo Sec. Então, se vocês comentarem lá, vai ser muito benéfico pra gente, ajuda bastante. E siga ela também, contribua aí com esse trabalho que ela faz. Voltando ao assunto. Lá ela cita vários produtos, né? Ela cita lá os princípios ativos, né? E o professor cita os produtos realmente que ele usou. Então, ele disse que na década de 2000 ele usava alguns produtos à base de triazóis, explica o posicionamento, etc. E ele disse que a disponibilidade e o produto que entregou mais eficiência inicialmente lá para ele foi o Folicur. Após o surgimento do Cabriotop, ele identificou lá a melhor eficiência, ele mostra as porcentagens e tudo, onde nisso eu fiquei muito satisfeito em ouvir, porque nosso protocolo de controle fitossanitário lá, nessas fases como eu indiquei ali, desde brotação até florada, é um pouco mais à frente, é com Cabriotop. Meu posicionamento é diferenciado um pouco, porque nós fizemos trabalhos lá e nós tivemos eficiência muito boa preventivamente para controle de míldio e curativamente, né, vamos dizer assim, para o controle do oídio. E, por felicidade minha, estudando um pouco mais o produto, até mesmo a bula,
Eu observei que ele tinha também um resultado muito bom para ferrugem. Na época também nós tivemos esse surto aí, não tivemos tanto dano, mas identifiquei a ferrugem lá na área e fiquei satisfeito também com essa questão do controle. E aí tivemos esse benefício. Hoje descobri que o produto ainda entrega esse resultado. Não falando só do produto, e aí para as outras empresas não ficarem com inveja, o professor também cita lá, nós temos que, no caso, o Cabrotop é a Metiran com piraclostrobina. Nós temos aí também, que é um produto da BASF, nós temos aí também produto da Singenta, que é a azoxstrobina com difenoconazole, que é o Amistar Top, também produto de alta eficiência. Vai mudar, que um é pó, outro é líquido, período de carência. Pra não ficar com inveja também, cito um produto aí rara, que é o tiofanato metílico, que é o Cercobin, né? Cercobin WG. Entre muitos outros. Triazóis. E se você quiser se aprofundar mais, ele cita lá inúmeros produtos. Porém, nada mais aconselhável do que, primeiramente, você consultar um engenheiro agrônomo. Existem, principalmente nas lojas, você vai ter acesso fácil para dar as dicas. Tudo, o segredo tá em você identificar o que mais, uma ferramenta que se adeque à sua realidade. Ou por gosto, ou por tecnologia. Enfim, você tem que observar. Graças a Deus nós temos inúmeras tecnologias e todas são extremamente eficientes. Tem custos diferenciados, tecnologias de aplicação e tudo. Então você tem que botar na balança. Só de você ler a bula, você já vai ter. É importante ler a bula dos produtos. Você vai ter informações lá em relação à autorização, né, registro do uso para aquela cultura que você trabalha. Nesse caso nós estamos falando da videira. Você também vai ter a questão do período de carência, entre outros. O professor citou lá que muitos produtos têm essa restrição aí da questão da carência, né? Que, na verdade é o intervalo de segurança dos produtos, né? São produtos muito eficientes. A própria Ângela também citou lá alguns produtos que têm a questão do problema de manchamento. Por exemplo, alguns óleos, né? Produtos à base de óleo que tem alguns problemas de manchamento nos frutos, né? No caso mais avançado. Então, são detalhes que tem que se observar, porque muita gente tem problema com tecnologia de aplicação. E a tecnologia de aplicação nada mais é do que a eficiência na sua pulverização. Nada adianta você estar aí com produtos caríssimos, onde você tem equipamentos ineficientes, equipamentos que não estão entregando resultado. Essas são das observações que sempre é feita. É uma tecla que se é batida muito, só que é uma tecla que simplesmente quando você vai investigar onde estão os gargalos, você naturalmente sempre bate em algumas teclas de, vamos assim, erro humano. Vou considerar todos esses erros em equipamento e tudo, erro humano, que é a questão da manutenção, calibração. Isso influencia muito, né? Temos para outros vídeos, mas aqui tô abordando a questão da glomerela, que é um tema que hoje é o foco. Nós temos que aprender com isso. Não só temos, como já aprendemos. É importante também a gente observar quando esses desafios surgem, a gente consegue identificar o que está sendo feito certo e alguns detalhes que devem ser corrigidos. Graças a Deus, nós atuamos preventivamente em muitas coisas. Quando se atua preventivamente, como eu expliquei aí, essa questão do momento, de você aplicar, para você não ter a surpresa lá na frente, isso reflete em que você vai ter dor de cabeça muito reduzida. Quando você aparece um foco, às vezes você vai ter um foco em uma parte da área, uma válvula da sua área, um talhão, alguma parte reduzida, não em área total. Quando você tem problema em área total, você vai ter problema de logística, você não vai conseguir controlar tudo. Você vai ter perca, no caso de prejuízo, gigantesco. Então, quando você tem um foco, você controla de forma eficiente e você tem muito menos dor de cabeça. E, consequentemente, você gasta muito menos produto. E, consequentemente, você favorece muito mais a sua planta, porque vai ser menos desgastada. Então, a questão da glomerela, eu creio que acrescentei algumas informações aí, como citei, tem nosso contato
para esclarecimentos. Lá no nosso Instagram nós também vamos abordar constantemente ali do dia a dia, como eu gravei esse vídeo. A gente sempre está retomando os assuntos, até porque a gente todo dia está recebendo informações novas, né, do campo, das plantas, elas nos ensinam sempre, né? Então eu espero ter contribuído. Mais uma vez eu peço que você ajude aqui a gente, deixe o like no vídeo, né? Compartilhe, deixe seu comentário aí se você achar interessante. Compartilhe principalmente para aquele produtor que está passando por esse problema e para pessoas em outras regiões que não só você ache interessante receber essa informação, e também pessoas aqui da região que eu vou salientar a questão de que às vezes você não tem a condição de tempo e disponibilidade para estar visitando esses eventos, né? Eu também muitas vezes não tenho. Gosto muito de visitar porque são informações compartilhadas aí de profissionais. Então é muito importante. Às vezes você vai num evento e coleta uma ou outra informação que salva um problema que você possa estar passando. Nossa contribuição é que eu vou estar constantemente visitando, aproveitando as oportunidades para criar material aqui. E num evento que você levaria ali 3, 4 horas, uma manhã inteira, um dia inteiro, eu aqui em alguns minutos tento fazer o meu resumo, dar a minha contribuição e ficar à disposição aí, né, para tirar alguma dúvida. Adiantando essa semana, nós vamos participar de um dia de campo aí. E meu objetivo vai ser mostrar como é a realidade aí de um dia de campo. O dia de campo nada mais é do que a apresentação aí de uma loja de várias empresas de tecnologias, né? Então, até isso a gente vai mostrar qual é o objetivo daquele dia de campo e como é a realidade de um produtor participando desse dia de campo. Quais são os interesses lá das empresas, tentar mostrar aí imagens, fazer um material assim audiovisual interessante para mostrar para você. Então, obrigado mais uma vez. Peço que você não saia do vídeo aí sem deixar seu like, se inscreva no nosso canal, siga a gente aí nas redes sociais, compartilhe nosso material com quem você achar necessário. Obrigado, boa noite.